por trás de cada crime, existe mais do que um culpado. Existe uma mente, um passado e uma história que o mundo esqueceu de ouvir. No Mente Criminosa BR, a gente não mostra só o que aconteceu. A gente revela o que levou alguém a cruzar a linha. Você já se perguntou como um preso consegue usar redes sociais de dentro da cadeia? Já viu vídeos, fotos ou até chamadas ao vivo feitas por detentos? Se sim, talvez você tenha se perguntado: como isso é possível? Hoje, vamos falar sobre um tema delicado, polêmico e perigoso: o uso de celulares dentro das unidades prisionais. Mas não espere respostas simples, porque o que parece ser só um problema de segurança é, na verdade, um retrato da complexidade do sistema penal brasileiro. Vamos entender como esses aparelhos entram, por que continuam circulando e quem realmente lucra com esse fluxo invisível, mas constante. Prepare-se para ouvir verdades que raramente chegam até você. A primeira pergunta que todo mundo faz é: mas como esses celulares entram? E a resposta é incômoda. Eles entram de várias formas. Algumas são criativas, outras assustadoramente simples. Alguns entram escondidos nas visitas íntimas, outros em encomendas adulteradas, e há quem tente usar até drones. Mas o problema real vai além da criatividade dos presos. Em muitos casos, o celular entra com a ajuda de quem deveria impedir: corrupção. Funcionários cooptados, agentes ameaçados, servidores que se vendem por dinheiro ou medo. Há casos documentados em que a entrada de celulares fazia parte de esquemas rotineiros, com pagamentos semanais para manter o fluxo livre. E quanto mais controle se tenta impor, mais se alimenta o mercado clandestino. Porque onde há proibição, há lucro. E o sistema carcerário virou um campo fértil para isso. Por isso, quando alguém pergunta como eles entram, a resposta mais honesta é: de todos os jeitos possíveis e com ajuda. E não adianta negar. Quem conhece os bastidores do sistema sabe disso. E quem trabalha lá dentro vive esse dilema todos os dias. A pergunta que quase ninguém faz é: quem realmente se beneficia quando um preso tem um celular? A resposta assusta, porque não são só os presos que lucram com isso. Há uma rede inteira que depende da presença desses aparelhos nas unidades. O preso comanda o tráfico, extorque familiares, organiza crimes, ganha poder. Mas, fora das grades, há quem vende os aparelhos, aluga chips, oferece sinal clandestino e participa do lucro sem nunca pôr os pés em uma cela. Alguns agentes fecham os olhos em troca de segurança, outros por dinheiro. E empresas de tecnologia se aproveitam da suposta urgência em rastrear sinais, vendendo soluções caras que nem sempre funcionam. Enquanto isso, a facção se fortalece, o crime se organiza e a sociedade paga a conta. Quando se fala em celulares em presídios, não se está falando apenas de segurança pública. Estamos falando de uma cadeia de interesses, uma estrutura paralela que se alimenta da falência do Estado. E quanto mais falamos que é impossível resolver, mais fortalecemos essa engrenagem oculta. A verdade é que
tem gente demais ganhando com o caos? A resposta rápida é: não funciona. Mas por que não? Hoje, as unidades prisionais têm bloqueadores de sinal, varreduras, revistas, tecnologia de rastreamento. Mas os resultados ainda são frustrantes. Bloqueadores nem sempre cobrem toda a área. E quando funcionam, também afetam quem trabalha na unidade. Agentes perdem sinal de seus próprios aparelhos. Serviços de emergência são afetados. E isso gera um paradoxo. Além disso, novas tecnologias surgem o tempo todo. Modelos menores, aparelhos descartáveis, chips trocados com facilidade, celulares escondidos até dentro de alimentos. É uma corrida entre o crime e o controle. E o crime quase sempre está um passo à frente. Há esforços sinceros, projetos piloto, protocolos rigorosos, mas em muitas unidades a realidade vence. Faltam recursos, falta pessoal, falta fiscalização e sobra corrupção. O resultado? O celular continua circulando, o controle é ilusório e a sensação de impotência se espalha entre os servidores. É como enxugar gelo em um deserto. Você ainda acha que o problema está só no preso com o celular? Ou percebe que este aparelho é só a ponta do iceberg? Celulares em presídios revelam algo muito maior. Um sistema permeável, vulnerável e, muitas vezes, indiferente. Por trás de cada aparelho escondido, há uma história de falha, de falta de fiscalização, de abandono estatal, de omissão. É fácil apontar o dedo e dizer: tem que acabar com isso. Difícil é entender como acabar. Porque quem lucra com o sistema como está, não tem pressa nenhuma para mudar. E talvez o que mais assuste nessa história é perceber que, em algumas prisões, o celular virou mais que um aparelho. Virou símbolo. Símbolo da ausência do Estado. Símbolo de um poder que se infiltra. Símbolo de uma guerra silenciosa. E nós continuamos assistindo. Mas aqui, a gente não vira o rosto. Aqui, a gente encara a verdade. Se essa história mexeu com você, saiba que há muitas outras por aqui. Casos reais, mentes sombrias e perguntas que nem sempre têm respostas, mas que merecem ser feitas. Explore o canal, escolha o próximo episódio e continue essa jornada com a gente. Ah, e se você quer apoiar esse projeto e não perder nenhum conteúdo, clique em inscrever-se. Isso faz toda a diferença. Vamos voltar um pouco no tempo. Décadas atrás, um celular em presídio era algo impensável. As revistas eram manuais, o número de visitas menor e os aparelhos grandes demais para serem escondidos. Mas tudo mudou quando a tecnologia ficou menor e a criminalidade mais organizada. Celulares passaram a ser peça-chave para o controle à distância. Dentro da cela, o detento deixou de ser isolado. Passou a ter acesso direto ao mundo externo em tempo real. Ligava para comparsas, planejava ataques, comandava negócios, ameaçava testemunhas.
E tudo isso sem sair da cela. Ao mesmo tempo, o sistema carcerário não se modernizou na mesma velocidade. Enquanto a criminalidade evoluía, o Estado mantinha procedimentos antiquados, estrutura falha e ausência de investimento. Era o cenário perfeito para o desequilíbrio. E esse desequilíbrio virou rotina. Hoje, há presídios onde o número de celulares apreendidos em um mês é maior que o número de presos. Você ouviu certo, mais celulares que presos. Isso não acontece por acaso, é sintoma de algo muito mais profundo. E se ninguém falar sobre isso, vai continuar. Imagine agora o impacto psicológico disso dentro da cadeia. O preso que tem um celular sente que tem poder, que pode controlar a própria vida mesmo estando trancado. Ele manda mensagem, compra droga, vende ordens, negocia armas, organiza o crime. E nós continuamos assistindo. Mas aqui a gente não vira o rosto. Aqui a gente encara a verdade. Se essa história mexeu com você, saiba que há muitas outras por aqui. Casos reais, mentes sombrias e perguntas que nem sempre têm respostas, mas que merecem ser feitas. Explore o canal, escolha o próximo episódio e continue essa jornada com a gente. Se você quer apoiar esse projeto e não perder nenhum conteúdo, clique em inscrever-se. Isso faz toda a diferença. Vamos voltar um pouco no tempo. Décadas atrás, um celular em presídio era algo impensável. As revistas eram manuais, o número de visitas menor e os aparelhos grandes demais para serem escondidos. Mas tudo mudou quando a tecnologia ficou menor e a criminalidade mais organizada. Celulares passaram a ser peça-chave para o controle à distância. Dentro da cela, o detento deixou de ser isolado, passou a ter acesso direto ao mundo externo em tempo real. Ligava para comparsas, planejava ataques, comandava negócios, ameaçava testemunhas. E tudo isso sem sair da cela. Ao mesmo tempo, o sistema carcerário não se modernizou na mesma velocidade. Enquanto a criminalidade evoluía, o Estado mantinha procedimentos antiquados, estrutura falha e ausência de investimento. Era o cenário perfeito para o desequilíbrio. E esse desequilíbrio virou rotina. Hoje, há presídios onde o número de celulares apreendidos em um mês é maior que o número de presos. Você ouviu certo, mais celulares que presos. Isso não acontece por acaso. É sintoma de algo muito mais profundo. E se ninguém falar sobre isso, vai continuar. Imagine agora o impacto psicológico disso dentro da cadeia. O preso que tem um celular sente que tem poder, que pode controlar a própria vida mesmo estando trancado. Ele manda mensagem, compra droga, vende ordens, negocia armas, organiza o crime. E o que isso gera nos demais? Inveja, tensão, disputa interna. Começam as guerras por aparelhos, as negociações por carregadores, os favores em troca de minutos de uso. E quem controla o acesso ao celular, controla a cela, controla o bloco, controla a unidade. O aparelho se transforma em moeda de poder. Não é só comunicação, é dominação. E no meio disso tudo, quem trabalha lá dentro é empurrado ao limite. Agentes ameaçados,
servidores cansados, pressão por produtividade e quase nenhum apoio psicológico. Porque o sistema carcerário não adoece só quem está preso, adoece também quem cuida da prisão. E quando o celular vira o centro do conflito, ninguém escapa ileso. Vamos falar agora sobre o silêncio. Porque o que mais impressiona não é só o número de celulares encontrados, mas o silêncio que o cerca. Silêncio das autoridades que evitam dar entrevistas quando os números são expostos. Silêncio das gestões que se preocupam mais com a repercussão do que com a solução. Silêncio da mídia que só noticia quando há rebelião, quando há morte ou quando um vídeo vaza e viraliza. Mas não fala do cotidiano, do celular que entra, do chip que circula, do carregador que some. Silêncio dos próprios presos, que sabem que quem fala demais desaparece. E silêncio da população, que vê tudo isso de longe como se não fosse problema seu. Mas é, porque quando um crime é cometido de dentro de uma cela, ele ultrapassa os muros. E quem sente as consequências somos todos nós. É por isso que esse episódio existe, para romper o silêncio. Agora pare e pense comigo. Se existe um fluxo constante de entrada de celulares nas prisões, e se todos sabem disso, por que ainda é tratado como se fosse novidade? Talvez porque reconhecer o problema seja reconhecer o fracasso. Fracasso da segurança, fracasso da gestão, fracasso da política criminal. Admitir que o sistema é incapaz de conter um celular é admitir que ele também pode ser incapaz de conter algo muito maior. E isso assusta. É por isso que muitos preferem se calar, fingir que é exceção, culpar a mídia ou o servidor da ponta, ou até o preso, como se a culpa tivesse um único nome. Mas ela tem muitos. Ela tem sobrenomes, tem cargo comissionado, tem conivência. E enquanto o discurso público é de tolerância zero, a prática real é de tolerância seletiva. Reprime-se onde é fácil, finge-se que controla onde não se pode. E tudo segue, funcionando, como se fosse normal, mas não é. E quanto mais normal parecer, mais perigoso se torna. Vamos imaginar um cenário diferente. E se o uso do celular por presos fosse completamente bloqueado? E se nenhum sinal passasse pelas muralhas? Se cada aparelho fosse interceptado? Se cada tentativa de comunicação ilegal fosse frustrada? O que mudaria? Muita coisa. Organizações criminosas perderiam parte do controle. Extorsões cairiam drasticamente. Ordem e disciplina dentro das unidades teriam mais espaço. Mas isso também revelaria outras feridas. Porque o celular também é usado como válvula de escape. Presos falam com a família, mantêm contato com filhos, vivem a ilusão de liberdade. Retirar isso, sem oferecer nada no lugar, cria revolta, instabilidade, conflito. Por isso, a repressão isolada não basta. É preciso tecnologia, mas também política pública. Investimento em inteligência, formação continuada de agentes, ações integradas com o judiciário, revisão dos modelos de gestão prisional. Sem isso, o combate ao uso de celulares será sempre reativo, nunca estratégico. E a pergunta que fica é:
Estamos mesmo querendo resolver ou só fazendo de conta? Você pode estar se perguntando, mas será que não existe nenhuma solução? Existe. Algumas unidades conseguiram reduzir drasticamente o uso de celulares com ações combinadas. Monitoramento eletrônico com inteligência artificial, rastreamento de sinais com georreferenciamento interno, câmeras com leitura labial e análise de microexpressões, uso de cães farejadores especializados. Mas nada disso funciona isolado. É preciso comprometimento da gestão, autonomia operacional para os agentes e um sistema que valorize quem está na linha de frente. Porque quem está na ponta vê o problema todos os dias, ouve o som do celular vibrando em horário proibido, percebe movimentações estranhas no pátio, identifica alterações no comportamento dos presos. Mas muitas vezes não é ouvido. É ignorado, desmotivado, sobrecarregado. E assim, mesmo com tecnologia de ponta, a falha continua sendo humana. Por isso, qualquer solução real precisa começar pelas pessoas. Treinamento, apoio psicológico, gestão participativa, transparência nas apurações. Só assim, o controle será mais que um discurso, será prática. E lembre-se, se essa história mexeu com você, saiba que há muitas outras por aqui. Casos reais, mentes sombrias e perguntas que nem sempre têm respostas, mas que merecem ser feitas. Explore o canal, escolha o próximo episódio e continue essa jornada com a gente. E se você quer apoiar esse projeto e não perder nenhum conteúdo, clique em inscrever-se. Isso faz toda a diferença.